Agora a gente fala sobre saúde, minha gente, porque cientistas identificaram o primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil, causado por aquela variante, a XBB 1.5 do coronavírus. O caso confirmado pela rede DASA é de uma paciente de 54 anos de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Segundo a OMS, a emergência de uma nova variante representa aí uma preocupação diante da possibilidade de impactos para as vacinas em uso e também sobre o aumento da transmissibilidade do vírus e da gravidade da doença. Vamos conversar agora com Margarete Dalcomo, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e membro da Academia Nacional de Medicina. Doutora, muito obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, um bom ano a todos vocês. Obrigada para a senhora também. Quero saber justamente agora qual que é o primeiro passo que o Brasil precisa tomar nesse momento com o avanço dessa variante, com a identificação dessa nova variante, porque a gente ouve uma nova variante que está surgindo, a gente já fica super preocupado porque a gente tem já um histórico e já sabe o que acontece quando as variantes começam a surgir, né, doutora? O que a gente precisa fazer agora nesse primeiro momento com essa primeira identificação dessa variante aqui no Brasil? Bom, em primeiro lugar, nós devemos continuar investindo, né? Nós esperamos que isso seja uma medida absolutamente tomada pelo novo Ministério, tudo indica que sim, perseguir e continuar a nossa vigilância genômica, exatamente para que nós possamos diagnosticar o mais rápido possível a chegada de novas variantes e subvariantes. Isso não é surpreendente, é natural que um vírus de transmissão respiratória altamente mutante como o SARS-CoV-2 aconteça nessas ondas, então não há dúvida, essa nova variante é a que predomina nos Estados Unidos hoje, né? A questão é se as vacinas, o quanto elas têm de escape vacinal e o quanto estar coberto pelas vacinas nas doses completas nos protege. Então, existem várias questões que não estão claramente definidas, uma delas é a proteção cruzada entre essas diferentes cepas, o que é bastante provável que ocorra, e a importância cada vez mais clara para todos nós de que nós todos devemos estar vacinados com as 4 doses e esperando ansiosamente para que possamos rapidamente receber a vacina bivalente, que certamente ela não está cobrindo essa nova subvariante que é predominante nos Estados Unidos e que seguramente chegará entre nós, mas ela vai dar proteção exatamente por essa razão. Hoje já há estudos, Muriel, mostrando que essa subvariante ela causa menos problemas em regiões onde a cobertura vacinal completa é maior, é mais alta. Então isso é interessante e nós esperamos que sim, nós sabemos que é uma cepa altamente transmissível, mas não é esperado por nós que ela venha a causar entre vacinados casos muito graves ou eventual aumento de mortes pela doença. Perfeito, quero continuar justamente nesse ponto, doutora. O que a gente já sabe, de modo geral, sobre essa subvariante que surgiu agora aqui no Brasil, mas que já existe, já é predominante, como a senhora falava, nos Estados Unidos? Ou seja, ela realmente tem uma alta transmissibilidade, mas ela não tem tantos efeitos, tantas causas, assim, para deixar a gente numa situação mais grave. Basicamente, é isso, doutora? É isso, quer dizer, nós vamos cada vez mais sabendo, através dos estudos virológicos, né, da onde elas surgem e quais são as diferenças naquela proteína spike, que é aquela que faz o vírus se acoplar e entrar na célula humana. Então, nós já sabemos, por exemplo, que essa subvariante XBB 1.5, ela nasce, ou ela descende, melhor dizendo, da variante BA2, enquanto que a BQ1, que é essa que predomina hoje no Brasil, ela descende da BA.5. Então, assim, todas elas podem, né, ser sensíveis, digamos assim, aos anticorpos que são produzidos pela boa cobertura vacinal. E é por isso que o ponto mais importante que todos devemos saber é que todos devemos estar vacinados com as 4 doses. E a outra questão que é muito importante, que hoje foi essa celeuma, digamos assim, no final do governo passado, é a questão da disponibilidade das vacinas
para as crianças menores, né? Vocês se lembram daquela discussão sobre a qual nós nos manifestamos de maneira muito veemente, sociedades médicas como a nossa, a de pediatria, de que não tinha nada que destinar vacina para criança com comorbidade, e sim para toda a população pediátrica. E, felizmente, essa medida foi tomada e a atual gestão do Ministério da Saúde, de maneira muito correta, vem tentando não só disponibilizar o mais rápido possível as vacinas, mas orientar os pais e as famílias para que levem suas crianças, para que, aproveitando esse período de férias, façam-nas protegidas para que voltem às aulas de maneira com menos risco de contágio. Sem dúvida. Agora, doutora, a senhora falava antes sobre a vacina bivalente. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o que é essa vacina que a gente não tem aqui ainda no Brasil. Falta ainda chegar aqui para o nosso país. De modo geral, a gente tem já as 4 doses. Quem completou realmente esse esquema vacinal teria as 4 doses, mas não é a vacina bivalente, né? O que ela chega, o que ela traz de diferente nesse momento e se ela pode, de alguma forma, contribuir. A senhora falava que talvez ela não realmente influencie nessa nova variante, nessa subvariante que está aparecendo agora aqui no Brasil. Mas ela pode contribuir de alguma forma para evitar casos graves nessa subvariante também? O que a gente pode, o que a gente sabe até o momento sobre essa vacina bivalente que a gente aguarda chegar aqui no nosso país? Bom, o que nós sabemos seguramente é que essa vacina, chamada vacina de segunda geração, ou seja, uma vacina construída contendo não só a proteína spike da cepa ancestral, que foi a cepa com a qual a epidemia surgiu, ou seja, a cepa de Wuhan, original, né, e mais a cepa Ômicron, que é a cepa que hoje, com suas variantes e subvariantes, predomina no mundo. Quer dizer, não há mais as cepas que foram predominantes nas primeiras ondas referentes ao ano de 2020, antes até de começarem as vacinações no mundo todo. Então, o que nós sabemos é que quem está vacinado, e hoje já começam a surgir as primeiras informações científicas, mostrando que, independentemente da subvariante ou da variante, as áreas em que a cobertura vacinal é maior, né, a vacina tende a ter uma eficácia maior também. Então, no Brasil, como nós conseguimos alcançar de modo muito heterogêneo, naturalmente, mas uma cobertura razoável da vacinação na população adulta, a nossa recomendação é que todas as pessoas que ainda não completaram a sua vacinação completa o façam e que estejam prontas, né, de acordo com o cronograma que seguramente será publicado pelo Ministério da Saúde, pelo próprio PNI, né, de receber a vacina bivalente, que é essa chamada vacina. Ela se chama bivalente exatamente porque ela é composta de duas cepas diferentes, quer dizer, a antiga e a nova, né, a Ômicron com as suas variantes e subvariantes. É por isso que ela tem esse nome. Então, ela é uma vacina de segunda geração. O que não está dado, né, algumas questões de natureza logística, nós já sabemos, né? Então, por exemplo, nós estamos perto de fazer a campanha da vacina para a influenza anual no Brasil, que em geral se inicia ao fim do mês de março e abril. Então, dependendo do cronograma da disponibilidade da vacina bivalente, muitas pessoas já estão nos perguntando, eu aproveito para já informar, a vacina da influenza poderá ser feita, sim, junto com a vacina da Covid-19, né? A vacina nova, de segunda geração ou bivalente. Mas nós não precisamos esperar, pelo contrário, nós temos que fazer toda a pressão, digamos assim, para que o Ministério da Saúde, o PNI, disponibilize a vacina bivalente o mais rápido possível. Nós já sabemos que foi feita uma compra junto à Pfizer de 50 milhões de doses iniciais para a nossa população acima de 12 anos. Perfeito, a gente tem até a informação de que essa vacina da Pfizer, ela chegou em dezembro aqui ao Brasil, mas que ainda não foi distribuída aos estados, portanto, certamente deve ser questão de tempo, né, doutora? Até que os estados comecem a receber essa vacina. Agora, quem, por exemplo, não completou o esquema vacinal todo, pode tomar essa vacina bivalente ou não? Precisa completar o esquema vacinal e depois tomar a vacina bivalente, doutora? Há pessoas que só tomaram 3 doses, isso Sim. É muito perguntado. Se a vacina bivalente estiver disponível agora em janeiro, podem ir diretamente receber a vacina de segunda geração.
Perfeito, doutora. Agora, para a gente seguir entendendo um pouco esse processo, a gente estava acompanhando muito de perto o que acontecia, por exemplo, lá na China. Por quê? Porque a gente acompanhou uma explosão de novos casos, uma explosão de mortes, inclusive, filas e filas em necrotérios. Quero também te ouvir com relação a isso, porque existe uma preocupação muito grande com o que acontece lá, porque a gente viu como é que também se espalhou rapidamente no restante do mundo, mas também, principalmente, com a questão de novas variantes começarem a se desenvolver a partir disso. O que a gente pode ficar de olho, o que a gente pode evitar que a situação se repita, por exemplo, aqui no Brasil? Por que está acontecendo o que acontece lá na China com essa explosão de novos casos? A gente acompanhou, por exemplo, doutora, o que aconteceu, que foi aquela medida brusca, né? Antes era política Covid-0, de repente se abriu tudo, acabaram as restrições, muita gente, inclusive com Covid, podia trabalhar. Foi meio que do 8 a 80, né? O que a gente pode fazer para evitar que a situação se repita aqui no Brasil, uma vez que a gente percebe que a pandemia, de modo geral, está controlada aqui, pelo menos por enquanto, doutora? Olha, a China tem uma situação bastante diferente da nossa, porque, enfim, primeiro é muita gente, então todas as contas, os cálculos não são aritméticos na China, são geométricos, então Sim. Não são milhares, são milhões, né? Então, assim, quando nós vemos os dados oficiais, né, daqueles poucos que nós temos acesso, de que há 37 milhões de casos a cada dia na China, né, é algo impensável para as nossas cifras, digamos assim. Então, a China, ela realmente passou da política de Covid-0 para uma política de relaxamento total, né? Certamente a pressão da indústria, do comércio, a pressão de todo o comércio internacional foi muito grande sobre a China e houve uma decisão governamental. A China tem um governo forte, as medidas de contenção foram muito rígidas e, sobretudo, as medidas de isolamento ou quarentena das pessoas que transitavam. Quer dizer, havia uma proibição entre o continente e própria a ilha de Hong Kong, a cidade de Hong Kong, né? Você sabe disso. Havia quarentenas de 21 dias, de 14, agora passaram para 7 para as pessoas que chegam. Mas isso, para a população local, ainda tem um outro agravante. Essas pessoas, aquelas que receberam vacina, foram vacinadas com as vacinas chinesas, né, há um período já muito longo, há praticamente 2 anos. Então, não se pode atribuir que essas pessoas tenham uma imunidade adequada, duradoura, digamos assim, até agora, para que estejam protegidas. Então, o que acontece é que essa população ela é toda muito vulnerável. Então, é perfeitamente entendível que essa disseminação esteja se dando assim, fora do controle, como nós estamos vendo. O que nos preocupa, sem dúvida, é que nós estamos falando de uma doença que se transmitiu para o mundo através do transporte aéreo, né? Então, é a primeira pandemia digital ao vivo que nós vivemos e transportada por aviões e não mais por navios, como foi na gripe espanhola de pouco mais de 100 anos atrás. Então, sem dúvida nenhuma, eu particularmente, tenho uma grande preocupação com a situação da China. Primeiro, nós não sabemos qual é a cepa prevalente que se dissemina com essa rapidez lá. Eu não tenho essa informação. Não, eu realmente desconheço. Quer dizer, segundo, né, o transporte, a movimentação, nós vimos notícias pela imprensa europeia, por exemplo, de que há voos que vêm da China e que 50% dos passageiros que desembarcam, por exemplo, isso eu li numa notícia de um voo que chegava a Milão, 50% dos passageiros eram positivos em exames de PCR e essas pessoas precisariam ficar isoladas. Então, assim, você imagina o transtorno que isso causa. Então, em resumo, eu acho que cada vez mais fica claro que as chamadas medidas não farmacológicas de proteção permanecem atualíssimas, ou seja, viajar de avião tem que usar máscara, né? Eu fiz viagem internacional recente, farei outra daqui a alguns dias, enfim, viajar tem que exigir máscara, tem que exigir atestado vacinal para todo passageiro que embarca. Eu acho que essas ainda são medidas sanitárias muito defensáveis e justificáveis no mundo todo, não apenas no Brasil. Perfeito, doutora. Margarete Dalcomo, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e membro da Academia Nacional de Medicina. Doutora, muito obrigada por conversar com a gente. Sempre bom conversar com a senhora aqui na CNN. Uma excelente tarde para a senhora também e um bom começo de ano. Muito obrigada. Igualmente a todos. Obrigada, doutora.